Depois do GP dos Estados Unidos, Lando Norris disse que a McLaren perdeu as chances de vitória em 2023. Mas será mesmo? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Antes de mais nada, peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações. Assim você não perde nada do nosso conteúdo e, claro, deixa um like aí no final desse vídeo. Muito bem, falemos então dessa McLaren que se reinventou em 2023 e dessa declaração de Lando Norris, né? Depois do quarto pódio consecutivo lá em Austin, né? No último final de semana, que ajudou então a equipe inglesa a superar a Aston Martin no Mundial de Construtores, agora ocupando a quarta colocação entre as equipes, né? Então, assim, uma recuperação forte da McLaren ao longo do ano. Mas o Lando Norris acha que acabaram-se as chances de vencer em 2023. Na visão dele, as pistas que ainda restam no calendário aí não são das melhores, né? Não são favoráveis ao carro laranja, porque o carro laranja tem algumas características, tem alguns elementos que ele gosta mais nas diversas pistas da Fórmula 1 do que em outras, e onde ele vai muito bem, né? Então, na verdade, assim, o carro da McLaren, em essência, ele gosta de trechos de alta velocidade, ele gosta de curvas de alta velocidade. Então não é à toa, por exemplo, que eles foram muito bem em Spa-Francorchamps, que eles foram muito bem no Qatar, que eles foram muito bem em Suzuka, né? Porque o carro gosta desse tipo de pista. E que o ponto fraco, mais fraco do carro, são os trechos de baixa velocidade e as curvas de baixa velocidade, porque é onde falta um pouquinho de tração, é onde falta um acerto mais fino ali, enfim, o carro não vai nesse tipo de situação, né? E deu para ver bem mesmo, até em Austin ficou muito claro ali na parte mais de baixa velocidade, naquela curva 11, que é bem fechada e tudo mais. Então ali eles tiveram mais problemas. Mas assim, eu não sei se eu concordo tanto com essa visão pragmática, né, do Lando Norris, que na verdade é um discurso que ele usa desde o início do ano, né? E no início do ano ele tinha muita razão, porque a McLaren começou de forma muito ruim a temporada, né, já dizendo que o carro não estava onde eles queriam, não estava onde eles gostariam, e que precisaria de um grande pacote de atualizações. Até o André Stella falou, né, o chefe da equipe falou na apresentação do carro, que já na primeira etapa, no Bahrein, o carro já teria uma nova concepção, novos elementos e tudo mais. Então, por aí a gente percebe os problemas da McLaren, né? E de fato, a primeira parte, boa parte da primeira parte da temporada, eles passaram um perrengue, né? Só que assim, ainda nessa primeira fase, a McLaren começou a reverter esse cenário, né? Porque assim, eles trouxeram um pacote muito robusto a partir do GP da Áustria, que foi dividido em várias partes, né? Dependendo da pista e tudo mais. E aí ela foi começando a escalar esse pelotão, foi começando a aparecer mais, a entrar mais na briga, a preocupar mais Aston Martin, Mercedes, Ferrari, né? E nessa segunda parte de temporada, a McLaren vem se impondo verdadeiramente, né? Então entrando em brigas mais sérias, né? O Oscar Piastri, por exemplo, ganhou a sprint lá do Qatar. Então, assim, são resultados muito expressivos, né? O próprio Norris vem do quarto pódio consecutivo e tudo mais. E se a gente for pegar para olhar essas pistas, são pistas também muito diferentes, né? Então, por exemplo, em Singapura, que é uma pista que tem trechos de baixa velocidade, eles brigaram pela vitória, ou tentaram ali se colocar nessa posição de brigar pela vitória, né? Depois Suzuka, que já é alta velocidade, o Qatar também, mas mesmo em Austin, enfrentando esses problemas ainda em certos trechos da pista, eles foram muito bem, né? Eles conseguiram entrar numa briga ali por pole, conseguiram entrar naquele jogo estratégico ali entre Red Bull, Mercedes e McLaren. Então, assim, a McLaren consegue driblar esses problemas, ela consegue ainda driblar aonde ela não é mais forte do que as suas rivais, e isso é muito interessante, e talvez isso é que faça com que a McLaren seja sim um elemento forte ali, um fator que vai preocupar
as demais, sobretudo Mercedes e Ferrari, que estão nessa briga muito ferrenha aí pelo vice-campeonato. Então não sei se eu concordo muito com o Lando Norris por causa disso, por essa sagacidade, de certa forma, do carro da McLaren, dele conseguir, sabe, se adaptar melhor, conseguir compensar melhor esses pontos fracos e tudo mais, porque é o que está gerando também esses resultados expressivos, né? Claro que o Lando Norris sempre tem um pezinho atrás, né? Não vou julgá-lo por isso, mas a McLaren tem muito mais a oferecer, sim, e não acho que podemos decretar o fim das chances da McLaren. É claro que as pistas que vêm por aí são bem diferentes e muito difíceis, né? Mas ela tem alguns lugares que ela pode surpreender, como nesse final de semana mesmo, no México, tem uma longa reta lá, né? Então tem como você trabalhar isso. Você tem Las Vegas, que ainda é uma incógnita, mas, né, pista de rua. A McLaren foi bem em Singapura, por exemplo, né? E Abu Dhabi. Então, assim, são pistas que ela vai conseguir, sim, trabalhar melhor. Eu não coloquei Interlagos nesse balaio, porque Interlagos é muito especial e tem muitos trechos de baixa velocidade mesmo. Então, assim, vai de que exige tração e tudo mais. Fora a aura de Interlagos, né? Que sempre reserva algumas surpresas. Então, assim, não vou colocar Interlagos nesse balaio. Mas a McLaren tem sim chances, tem sim pistas em que ela pode surpreender e acho que ela vai surpreender mesmo. Então, assim, uma boa estratégia, sabe, você ficar mais perto da Red Bull e tudo mais, à frente de Mercedes e Ferrari, pode se configurar num cenário dos mais interessantes. Quase deu em Austin é que a McLaren não contava com aquele desgaste excessivo, né, dos pneus, sobretudo dos pneus duros que não funcionaram no carro dela. Mas assim, ela foi esperta com relação à estratégia, né? Ela cercou bem o Verstappen. Então, assim, se ela tivesse um pouquinho mais de sorte, por exemplo, nessa questão dos pneus, talvez a história fosse diferente, né? Mas mesmo assim, a McLaren tem chance, sim, porque o carro, embora ele tenha suas deficiências, ele sabe driblar melhor quando precisa, né? Então, assim, é um carro dos mais interessantes nesse momento da temporada. Na minha visão, o segundo carro mais forte nesse momento. Vamos ver como é que a Mercedes, com esse novo assoalho, trabalha nessas corridas que a gente tem pela frente aí. Mas é isso. Diz pra mim, a McLaren vence corrida ainda em 2023? Eu volto no próximo vídeo, mas antes, acione o sininho, se inscreva aí no nosso canal e deixe o like.